E quando a gente fala de prompt especificamente, assim, existe uma anatomia de um prompt ideal? Existe. Porque hoje, deixa eu só te comentar uma coisa. Eu estava entrando no Midjourney por esses dias e, cara, um prompt muito simples tá trazendo umas imagens inacreditáveis. Eu estava entrando no final do ano retrasado, lá em 2022. Eu estava entrando e, cara, era um prompt super complexo para trazer uma coisa relativamente boa e ainda sair esquisita com mão com 7 dedos e tudo mais, e coisas piores. Hoje não. Primeiro, a mão já está muito melhor no Midjourney. Para quem não conhece, o Midjourney é uma inteligência artificial para geração de imagem, né? E só que hoje, com um prompt simples, está trazendo coisas muito boas. Claro, quanto mais rebuscado, melhor. Mas qual que é a anatomia ideal de um prompt para uma inteligência artificial generativa? Falando rápido do Midjourney, que eu não sou especialista em imagens, mas eu tive a oportunidade de conversar com uma agência brasileira que foi criada. São 2 pessoas. Elas fazem campanha fotográfica para marcas. Já fizeram para Simple Organic, para Chili Beans, né? Sal, se eu não me engano, é Sal 2 Studio. Tá. Né? Porque os 2 têm sal no nome, aí você colocar Sal 2 Studio. Sim. Né? Alguma coisa por aí, se procurar, vai achar. Você tem que colocar na descrição todos os elementos que você quer na imagem. O problema do Midjourney, quando você usa de brincadeira e quando você usa profissionalmente, é que assim, de brincadeira, você fala assim, cria uma imagem realista de alguma coisa. Qualquer coisa que ele botar ali realista, você vai falar assim, uau, Sim. que legal. Mas quando você está criando uma campanha especificamente, você quer a pessoa... Como é que você repete aquilo que o prompt sempre traz coisas diferentes, o mesmo prompt? Na verdade, isso aí tem tanto no ChatGPT também, tem um componente de aleatoriedade, né? Tá. E agora, quando você está criando uma campanha, você tem que diminuir, né, esse componente de aleatoriedade, né? Você quer uma pessoa de um gênero específico, de uma altura específica, de um tom de pele específico, de um cabelo específico, de uma roupa específica, num cenário específico. Então, aí você começa a criar prompts muito grandes, muito detalhados, com muita informação. Outro dia tinha um cara, eu vi um Reels de um cara que ele queria um lamen ou outro prato, não lembro assim, oriental, sem o hashi, sem os chopsticks, né? E aí ele falava que eu quero isso sem tal coisa. Não é o melhor caminho. É melhor você descrever assim, eu quero um bowl que dentro do bowl tem ovo, macarrão, tarará, descrever tudo que você quer que tenha, né? Do que você pedir para ele tirar. Você fala assim, eu quero um prato de comida oriental. Cara, prato de comida oriental, ele vai decidir o que é o prato de comida e sempre na internet ele vai achar isso junto com o hashi. E aí ele fazer sem o hashi é muito difícil. E aí, então, quem cria já profissionalmente já usa outra técnica que é, eu vou pedir para ele fazer um bowl com todos os elementos que eu quero dentro desse bowl, né? Para que ele não alucine inserindo um hashi. Entendi. Agora, trazendo para o texto, que é a minha área de domínio. A mesma coisa você vai tentar fazer no prompt de texto, ser o mais detalhado possível, para ele alucinar o mínimo possível, para fazer com que a resposta final esteja mais próxima daquilo que você quer copiar e colar. Né? Você não trabalha com texto, você precisa de um conteúdo qualquer para você mandar responder um e-mail ou postar, não precisa estar fantástico. Né? Agora, você é um escritor, você é um estrategista de mídias sociais, você trabalha com campanha, né? Você é de RH, tem que publicar uma vaga. Essas coisas não podem ter erro. Né? A campanha publicitária de uma marca, a vaga da RH não pode ter erro. Então, você tem que saber escrever melhor. Existem alguns elementos no prompt ali de texto, né? O primeiro deles é a persona. O que é a persona? Que profissional você quer que o ChatGPT imite Isso é fundamental. enquanto estiver criando aquele texto, né? Persona pode ser alguma coisa divertida? Você pode falar para ele, escreva como Machado de Assis. Isso é uma persona. Só que qual utilidade prática tem o texto escrito com Machado de Assis? É só divertido, né? Sim. Tem um tempo atrás aí que teve, acho que dia do escritor, que o pessoal fez um viral, que era assim, você é um escritor? Sim, me prove. Descreva como você comeria um miojo, né? E aí tinha lá, e aí aquele caldo fumegante você caiu, já consegue no ver subiu o vapor. Então, as referências. O escritor descreve como está comendo um miojo de uma forma mais, né, bonita, rebuscada. E aí esse mesmo pessoa que fez o viral falou assim, escreva como se você fosse a Clarice Lispector, o Machado de Assis, William Shakespeare, fez. E aí ficou um mega divertido o post com vários estilos de escrita diferentes. Mas tirando isso, é só diversão. Agora, se você pede para ele assim, escreva como um recrutador experiente na área de recursos humanos, contratando pessoas de tecnologia, né? Ou um tech recruiter experiente em vagas de desenvolvedor de software. Sim. Você já dá para ele, tudo que o ChatGPT produz é cálculo estatístico. Quando você coloca isso, ele vai tentar imitar o vocabulário
de uma pessoa dessa, imitar a profundidade com que essa pessoa escreve. De conteúdos que que o ChatGPT foi alimentado. Às vezes ele vai ter identificado claramente na base dele que aquele conteúdo foi feito por um profissional daquele tipo. Ele vai procurar aquilo. Também não adianta você exagerar muito nisso. Eu quero que você seja um especialista de marketing com 20 anos de experiência. Ele vai saber computar o que é esse 20 anos de experiência? Não. Muito provavelmente não, né? Muito provavelmente. Você pode testar, você vê que faz diferença, ok, segue, mas dizer quanto tempo de experiência não. Agora, dizer qual é a profissão e qual é a especialização, isso você está dando um campo de domínio de conhecimento dentro do qual você quer que ele compute o seu resultado. E você está dando também um nível de profundidade. Eu quero um especialista nisso. Então, tudo que ele falar sobre isso tem que vir mais detalhado. Né? É a interpretação que ele vai fazer disso. Aí você tem que dar a tarefa detalhada. Quanto mais detalhe você der, melhor. E pensar nisso passo a passo. Porque a saída do GPT tem um limite de tokens. Tokens é uma medida de dado que o GPT usa. Para traduzir em linguagem humana, ele tem, no GPT Plus, o pago, tem 8.000 tokens. Isso se traduz em aproximadamente 6.000 caracteres. Então, a resposta do ChatGPT Plus ela vai ter, no máximo, 6.000 caracteres. Tá. Se você pede uma tarefa que uma saída boa, seria uma saída maior do que 6.000 caracteres, você tem que quebrar isso em partes. Você quer fazer um e-book, você tem que pedir uma estrutura, depois para cada tópico, cada capítulo, você vai pedir vários tópicos, para cada tópico você vai pedir um artigo. E você pode colocar, eu quero que você faça um artigo sobre esse tópico que não invada os demais tópicos abaixo. E depois você vai criando um copiar e colar e vai montando esse e-book passo a passo. Ele não vai cuspir para você um e-book de 50 a 70 páginas de uma vez. Ele não vai cuspir para você um artigo longo, ele faz um artigo curto. Você quer que faça um artigo mais longo, você tem que falar para ele criar primeiro a estrutura do artigo e depois pedir as partes desse artigo e depois você juntar as partes. Então pensar não somente no detalhamento da tarefa, mas pensar em passo a passo. Boa. O terceiro ponto que eu já falei é essa questão de pensar o tamanho da saída, quer dizer, qual a saída que eu quero. E na hora que está pensando na saída, você tem que pensar não somente em tamanho, mas pensar em formato. Você pode pedir para o ChatGPT fazer uma lista de bullet points. Você pode pedir para ele fazer uma tabela e dizer o que você quer nas colunas e o que você quer nas linhas. Ele já sai no formato de tabela, inclusive se você copiar e colar no Excel funciona. Você pode pedir, você quer enviar por e-mail, falar isso aqui, eu quero que você faça no formato de uma newsletter. Aí ele vai inclusive deixar no meio do texto o lugar que você pode no seu software de newsletter colocar a variável. Aqui vai o nome, aqui vai a profissão, aqui vai a empresa. Ele monta já uma estrutura de newsletter. Você quer para fazer conteúdo de redes sociais, você diz, eu quero para fazer um post no LinkedIn. Ele já põe uma linguagem mais profissional e ele já limita o tamanho do que cabe num post do LinkedIn. Você fala, eu queria fazer um carrossel no Instagram. Ele já te diz, às vezes ele vai falar assim, eu não posso criar o carrossel, mas eu posso te dar um script. Ele fala o que vai no slide 1, o que vai no slide 2, o que vai no slide 3. Você fala, eu quero fazer um roteiro de um podcast. Ele vai colocar lá, que vai ser o Eric e o Ednei. Vai colocar Eric pergunta, Ednei responde. Ele vai fazer tudo ali já separado. Então, pedir já o formato que você vai usar, ele já traz a resposta mais próximo daquele formato também. E no meu e-book tem 18 aspectos de prompt, dá para ficar falando horas sobre isso, né? Mas o último que eu queria colocar é sobre linguagem. Você colocar qual que é o vocabulário que você quer que ele tenha, qual que é o estilo de escrita que você quer que ele tenha, qual que é o objetivo daquele texto. Então, quando você coloca tom de voz, personalidade, a gente já falou, personalidade, tom de voz, estilo, vocabulário e objetivo, ele já traz um texto muito mais próximo do que você vai usar, finalmente, para publicar, do que se você não colocar esses elementos. Ele traz sempre naquela escrita padrão, que muita gente copia e cola. E quem já está usando o ChatGPT há um tempo, lê um post desse ou vê um e-mail desse e fala assim, isso aqui o cara fez com o ChatGPT. Um vício que o ChatGPT tem é crucial.